Nesta manhã, nós queremos cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aqui para mais uma escola bíblica online, onde que é transmitido todos os domingos aqui pelo canal do YouTube da Assembleia de Deus de Baixo Guandu, Espírito Santo. Quero dizer que é um prazer de estar chegando no seu lar ou no seu trabalho, onde que você esteja, que você também venha aprender a palavra de Deus conosco. Isso faz bem para a nossa vida espiritual. E hoje a nossa lição deste domingo, dia 4 de dezembro de 2022. E hoje estaremos falando um tema: a restauração nacional e espiritual de Israel. É o tema da nossa escola bíblica dominical, falando sobre esta grande promessa que Deus tem com esta nação. E vamos lá no texto áureo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11 e o versículo 26. E a verdade prática está escrito: a chamada divina, a restauração tem a ver com restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então, acabamos de ler aqui o texto áureo e a verdade prática, para nós termos uma luz da noção desse assunto que nós estaremos já falando com vocês. E a leitura bíblica em classe está registrado, em Ezequiel, capítulo 37, e o versículo 1 a 14. Então, nós não vamos ler, mas você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 14, é o assunto que vai discorrer sobre este assunto importantíssimo que Deus teve com a nação de Israel. Queridos, nós sabemos que quando nós estamos num assunto como esse, que vai nos chamar a atenção, sabemos que Israel é uma nação eleita, é um povo adquirido, um povo escolhido pelo Senhor. E hoje a palavra-chave da nossa lição se fala de restauração. É como nós podemos observar um grande compromisso que Deus tem com essa nação, porque é um povo que Deus escolheu e é um povo adquirido, mas nós vamos ver aqui no decorrer da história dos conflitos que aconteceu com esse povo, vamos dizer assim, contradizente que esse povo enfrentou. Isso eu quero dizer assim, muitas das vezes rejeitando o plano de salvação, mas tudo isso vai envolver dentro desse assunto que já estamos falando com vocês. É claro que nós reconhecemos que a nossa escola bíblica online é uma escola mais resumida, é uma parte mais essencial que nós tiramos proveito aqui da lição, mas o importante é nós estarmos aqui aprendendo mais da santa palavra de Deus. E é a que nós já vamos ler aqui na introdução. Veja bem, a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Observe bem, guarde isso aí. A restauração nacional e espiritual de Israel. E continuando, a visão que Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos descreve uma linguagem metafórica, isso quer dizer como figurado, não é isso? E como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. É o que nós já estamos falando aqui nesta manhã. Sabemos, meus queridos, dentro desta introdução, vemos a soberania do nosso Deus quando Ele tem um projeto, quando Ele tem uma promessa, quando Ele tem uma aliança. E nós vemos aqui com a nação de Israel não é diferente. Como já temos falado, é uma nação eleita, povo adquirido, povo que Deus manteve a sua promessa, onde temos visto passagens proféticas que já têm se cumprido e outras que vão se cumprir nos tempos vindouros. E aí nós vemos como nós podemos entender dentro desta manhã, dessa lição tão maravilhosa, que o Senhor, quando Ele quer realizar e cumprir a sua palavra, tudo ao seu tempo.
Muitas das vezes alguém tem o Senhor por tardia, mas nunca devemos esquecer que o nosso Deus é longânimo. Ele não está limitado com o nosso tempo. Aí podemos observar que no meio do desenrolar, dentro desse assunto que nós já estamos falando com vocês, vamos ver o significado e vamos ver a maneira que Deus trabalha e da maneira que Deus também, através de Ezequiel, mostrando a visão dos ossos secos, né? Que é o ponto principal dentro desse assunto que nós estaremos falando com vocês. Vamos lá então. Aqui no primeiro tópico fala sobre o significado do vale de ossos secos. O primeiro ponto diz, os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus os levou ao vale, mas a expressão que o Senhor me levou em espírito se refere à maneira de como Deus entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos que estavam sequíssimos. E esta revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. É o que nós já estamos falando aqui nesta manhã. Vemos aqui, com base na palavra de Deus, esse relato quando se fala da nação de Israel, como nós já temos antecipado, o endurecimento veio na vida do povo eleito, e temos aqui visto a história, que esse povo, muitas das vezes, eles sofreram açoites, sofreram disciplina, e muitas das vezes foram aprisionados e foram dispersos. Tudo isso se envolve dentro desta lição que nós estamos falando aqui nesta manhã. E mais uma coisa que nos chama a atenção é como Deus, o grande amor de Deus, prevalece no coração daqueles que acreditam e daqueles que aguardam a sua promessa. E aí nós vemos que a visão desse vale dos ossos secos, tudo isso é enquadrado dentro desse assunto que nós já estamos falando aqui nesta manhã. E algo que nos chama a atenção aqui é no ponto 2, já estaremos lendo. Eu quero dizer que eu vou aproveitar o máximo aqui para fazer um comprimento mais da nossa leitura, da nossa escola, para ter uma compreensão melhor, para vermos o grande acontecimento que Deus fez com essa nação e vemos as promessas do Senhor se cumprindo e que vão se cumprir perante a nação de Israel. Veja bem o significado. Nos versículos 11 e 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que esses ossos são toda a casa de Israel. Isso é importante a gente sempre lembrar. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e de sentimento totalmente destruído. Os ossos secos secaram e essa expressão significa a ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Se esse pensamento pudesse ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída, não é isso? Então o significado é isso aí, onde vem essa explanação, como nós vemos aqui, esta visão que Deus mostrara para Ezequiel, que sabemos que quando tem uma visão, ou quando tem algo profético, tem que ter o discernimento, mas contudo com base dentro da palavra de Deus. E aqui Ezequiel tomando essa medida aqui, conforme aquilo que Deus revelara para ele, mas o próprio Deus explica a Ezequiel o significado desta visão, onde nós acabamos de ler e você tem nos acompanhado. Então nós vemos, queridos, dentro desse ponto 2 que nós acabamos de ler, vemos aqui que nós aprendemos tudo de vários conteúdos que a palavra de Deus nos mostra e daquilo que tem o seu significado e daquilo que Deus mostra para nós, tudo à luz da sua palavra. E nós vemos que aquele povo tinha perdido a esperança.
Isso nos faz lembrar, trazendo para os dias atuais em que nós estamos vivendo. Quero abrir um parente aqui, aproveitar esse assunto. Toda a vida cristã que nós levamos, muitas das vezes, pontos de partida na nossa trajetória espiritual, que muitas das vezes que estamos pensando que estamos indo contramão ou achando que nós não vamos ser bem-sucedidos. Quero dizer que nunca devemos perder a esperança em Deus. Sempre focalizar na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser bem-sucedidos, para saber que o nosso Deus ainda, como foi no passado, é o Deus que renova a nossa esperança, é o Deus que a cada dia renova a promessa que Ele tem para com o teu povo, para aqueles que têm abraçado esta verdade e para aqueles que têm acreditado em saber que Ele é soberano e Ele é fiel para cumprir as suas palavras. E aqui vamos no ponto 3, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência ao mandamento de Javé, prometeu trazê-los de volta. Está vendo só que coisa importante? A dispersão de Israel entre as nações é identificada como o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Esta visão serviu para aumentar a esperança do povo durante séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão deslumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual, onde estaremos cumprimentando uma explicação mais ampla desta visão que Deus mostrara para Ezequiel. A visão da restauração nacional e, em seguida, a espiritual. Então, nós vemos, querido, houve esse grande despertamento. E esse grande despertamento surgiu tudo em forma de correção, disciplina, como nós já temos falado, mas o Senhor sempre advertia a nação de Israel através dos seus profetas. E nós vemos que Deus corrige aquele que Ele ama. Então, se Deus, quando corrige, Ele pode aparentemente ser com açoite, pode ser uma correção pesada, mas depois Ele passa um bálsamo, passa um remédio para mostrar que Ele nos ama, e nós temos essa promessa também na parte do Senhor, mesmo que nós estamos falando aqui da nação de Israel, mas com tudo isso, para aproveitar esse modelo dentro desse assunto que nós estamos falando aqui nesta manhã. Então aí está o primeiro tópico, sobre o significado do vale de ossos secos. Lembrando que esses ossos secos representam a nação de Israel. Era um povo que estava sem o espírito, é um povo que estava sem carne, estavam os ossos secos. E sabemos que quando uma pessoa vem a falecer, se tiver durante os anos lá enterrado, e quando for exumar o seu corpo, ou assim vice-versa, só vai estar aqueles ossos secos. Então esse era o retrato que a nação de Israel estava vivenciando e aquilo que Deus estava mostrando o profeta Ezequiel. E aí nós vamos agora para o segundo tópico, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. A diáspora de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou a Joaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. E desde então, eles continuaram por toda parte, e nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas no grande centros urbano, no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora ou posterior, quer dizer, anterior, não é isso, né? Então, nós vemos aqui, queridos, um breve relato falando sobre essa dispersão, onde houve momentos de sofrimentos ali dos antepassados, mas tudo isso gerou em fruto de desobediência. Nós sabemos, como nós pudesse aqui ter um tempo mais aproveitado, valeria, mas o conteúdo é um conteúdo muito necessário
não daria tempo de nós complementar esta lição, mas aqui basta nós fazer um breve comentário. Como os irmãos sabem e como todos nós conhecemos, que o povo de Israel, sendo o povo escolhido, mas o endurecimento veio por parte do povo de Israel. Como nós vemos o próprio Jesus, onde se mencionou lá no Evangelho de João, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos aqueles que receberam, deram o direito de serem chamados filhos de Deus. Porque sabemos que a promessa da salvação, ela veio de prioridade para o povo de Israel. Mas pelo endurecimento dos seus corações, fomos enxertados e houve pela bondade e misericórdia do Senhor, para que também possamos também alcançar o direito desta herança. Mas aqui estamos falando sobre as promessas de Israel, sobre esta nação eleita, esta nação adquirida, amada pelo Senhor. E aí nós vamos ver aqui no ponto 2, renasce Israel. Veja bem, meus queridos, algo que me chama a atenção aqui, que vai nos chamar a atenção, melhor dizendo, vemos aqui o desenrolar da história, usar essa maneira mais simplificada de falar, como nós vemos ali, tanto sofrimento que aquele povo passou, pelo endurecimento dos seus corações, volto a dizer, e assim por diante, mas vemos que tudo chegou a um ponto para Deus cumprir a promessa do povo de Israel. Vamos ler aqui. O retorno dos judeus, que se refere à profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluído com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de voto, 33 verso 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estava criada as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país. O dia em que as tropas britânicas deixaram o país em Ben Gurion, que o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país, e desde então Israel se torna uma nação soberana. Veja bem, né? O cumprimento desta promessa, como nós vemos aqui que nós acabamos de ler. Eu pude fazer uma leitura mais dinâmica, né? Mas com tudo isso, eu acredito que você pode compreender onde renasceu essa esperança para o povo judeu. E hoje nós temos aí visto essa nação se tornando um país, né? E essa promessa estava registrada dentro da palavra de Deus, ou melhor dizendo, né? É registrado dentro das Sagradas Escrituras. Então está aí, grandes acontecimentos, foram muitos desafios que aconteceu, mas Deus teve o fiel cumprimento para com a nação de Israel. E agora nós vamos para a restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto. E a restauração de Israel em um só dia e depois da dores de parto, e esta profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. E a fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno. Porque aqui nós vemos, querido, que a história aqui é algo que o comentarista trouxe para nós. Claro que ele trouxe um ponto aqui essencial, mas depois você pode conferir na sua revista, com mais clareza, vendo aqui a maneira que Deus trabalhou de uma forma e como envolveu personagens e como envolveu assuntos relevantes e dentro dos fatos, né,
que vemos aqui para que Deus cumprisse a sua palavra. Sabemos que quando Deus ele tem uma promessa, um projeto, a obra dele ela é completa, nada fica pela metade. Veja só, muitos anos se passaram, muitos acontecimentos surgiram, mas aqui vemos a promessa de Deus com a nação de Israel, né? Como nós vemos aqui, e vale a pena repetir, que no dia 14 de maio de 1948, foi a data publicação do primeiro diário oficial do país, um dia que as tropas britânicas deixaram o país, e aí nós vemos, para fechar aqui mais no finalzinho, onde desde então que Israel se torna uma nação soberana. Então vale a pena acreditar nas promessas do Senhor, vale a pena confiar que o nosso Deus ainda, ele cumpre as suas promessas. E é o resultado desta lição que nós estamos falando com vocês. E agora nós vamos para o terceiro tópico, sobre os milagres do século XX. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo já foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. Coisa importante, né? Vemos aqui, queridos, tudo falando aqui sobre o testemunho, tudo é focalizado em Israel. Vemos que há os sinais e as promessas que Deus tem se cumprido na sua palavra. Podemos ver e temos presenciado, como é visto também, para os tempos vindouros, mas sabemos que a nação de Israel é uma nação que prevalece, porque tudo está na projeção do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos agora no ponto 2, os status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre os status de Jerusalém. E entre outras coisas, Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora. Veja bem, mas está ainda sob a pressão internacional que Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete, como anunciou o Senhor Jesus. Então vemos aí, nesse ponto 2, através das medidas que temos visto, como nós acabamos de ler aqui, que a nação de Israel ela continua ainda sofrendo muitas resistências, muitas pressões, guerras investidas contra essa nação, mas uma coisa é certa, que os tempos dos gentios um dia vai cessar, mas o que prevalecerá será a nação de Israel. Isso, no decorrer do nosso trimestre, nas próximas eleições, vamos ter uma clareza dentro desse assunto para nós termos um cumprimento daquilo que nós estamos falando sobre essa grande promessa que o Senhor fez com esta nação. E aqui nós vemos restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em que Israel, devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Então está aí, meus queridos. Dentro desta restauração, nós vemos aqui que a nação, como poder político, já se ouviu o cumprimento da palavra de Deus. Mas um dia vai se cumprir com a respeito da restauração espiritual. Isso vai acontecer quando o povo de Israel reconhecer aqueles que eles rejeitaram, como está lá em Zacarias, quando eles perguntarem assim, que feridas são essas nas suas mãos? E o próprio Senhor vai falar, essas são as feridas que foram feridas na casa dos meus amigos. Então vai cair um pranto de quebrantamento com aquele povo, porque eles vão reconhecer na sua soberania do nosso Deus, mostrando para aquele povo, que eles rejeitaram
tantos os antepassados que rejeitaram o plano de salvação e a promessa que Deus teve com essa nação de Israel. Mas sabemos, queridos, que mediante contraponto que nós vemos aqui, mediante de aqueles povos pelo endurecimento das suas vidas, mas Deus continuou com a sua promessa, como nós temos um versículo: se nós permanecermos infiel, Ele continuará sendo fiel. Esta é a nossa finalidade, que a nação de Israel é uma nação eleita, um povo escolhido, povo que o Senhor tem promessa, e nós sabemos também, lembrando, que todo Israel será salvo. Mas sim, quando se fala todo Israel será salvo, queremos dizer só os remanescentes, porque os antepassados que passaram já não estarão mais nesse tempo presente. Mas quando se fala em remanescente, é o restante, né? É o povo que vão reconhecer, porque dentro da história dos segmentos, vamos dizer assim, dos antepassados, que contavam para a geração que vinha seguindo, é o cumprimento disso tudo que nós estamos falando aqui nesta manhã. E aí nós vemos na conclusão: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelo antissemita puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus nas diásporas e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo, Israel, e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então, queridos, esta lição aqui é uma lição que nós podemos aproveitar e tirar um grande aproveitamento aqui, que nós aprendemos. Fica definido aqui que a restauração de Israel é necessária porque trata de uma promessa divina. É isto? Fica definido aqui também que Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios e a segunda com os romanos. E fica definido aqui também que o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX, né? Isso foi um grande milagre. Isso é o momento de nós sabermos que as promessas do Senhor, elas jamais caem por terra. E aí, continuando, e é uma prova da fidelidade de Deus na veracidade da Bíblia Sagrada. Queridos, a gente reconhece que muitos pontos aqui valeria de nós entrarmos aqui, abranger mais dentro desse assunto, mas é um momento aqui que nós queremos trazer somente a parte essencial, mas deu para nós sabermos que o nosso Deus é o Deus que Ele não está dormindo, como diz o salmista, né? Eis que não tosquenejará, eis que não dormirá o guarda de Israel. Uma vez eu vi num programa de rádio, um programa devocional, falando: por que tanta violência, por que tanta criminalidade, por que tanta desavença no mundo atual? Aí houve uma pergunta dentro dessa devocional dizendo: será que Deus tem virado as costas para a humanidade? Será que Deus não tem visto o sofrimento que a humanidade tem passado? Queridos, Deus tem visto sim, mas isso tudo são frutos, vamos dizer assim, do pecado, como nós sabemos, nossos primeiros pais primitivos, pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, temos visto essas consequências que têm alastrado a humanidade. Vocês podem observar como a nação de Israel, como muitos povos ali, pelo endurecimento dos seus corações, rejeitando o plano de Deus, e muitos morreram, muitos foram humilhados, mas tudo gerando fruto da desobediência. E será que hoje também não é diferente? Então, fica aqui um lembrete mediante esta lição. Sabemos que o nosso Deus, como restaurou a nação de Israel, e também vai restaurar
o lado espiritual desta nação, Deus também ele continua restaurando, Deus continua salvando e Deus continua mostrando para a humanidade que ele continua sendo o mesmo, e ele é o Deus que transforma, e ele é o Deus que renova a aliança, e ele é o Deus que nos dá a grande promessa. E essa grande promessa, como todos nós sabemos, é a volta de Jesus Cristo, né? Ele está para voltar. E nós sabemos que esse povo, o povo de Israel, o povo que adquiriu esta promessa, e quando vir cumprir a espiritualidade de Israel na vida deste povo eleito, também eles fazem parte desta promessa que estamos aguardando, né? Sim, aqueles que têm reconhecido a soberania e a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa nos abençoar grandemente e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais ainda em nossos corações. Estaremos agora orando e pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Ore comigo, confia que o nosso Deus ainda ele continua o mesmo, e Ele está pronto para te abençoar, e Ele está pronto para te renovar as promessas que Ele tem na sua vida. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesta manhã, Pai querido, estamos aqui agradecendo ao Senhor por este momento que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui ministrando a Tua palavra. Senhor, foram momentos a qual o Senhor tem mostrado para nós que o Senhor é o Deus que renova a aliança, que o Senhor é o Deus que renova as promessas, como o Senhor fez com a casa de Israel. E nós sabemos, ó Pai, que Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E aqui nesta manhã, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um dos Teus filhos, aqueles que está recebendo a nossa oração agora, Pai. Não sei se está recebendo agora pela manhã, ou se está vendo essa transmissão agora à tarde, ou à noite, mas eu sei, Pai, que eu creio que neste momento o Senhor é o Deus que está derramando bênçãos, o Senhor é o Deus que está renovando a aliança, e Tu és o Deus que está renovando as forças, renovando a esperança, para mostrar que nós temos um Deus, para mostrar que nós confiamos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Pai Santo, nós cremos, ó Pai, na bênção do Senhor na vida de cada um dos Teus servos. É o que nós Te pedimos e entregamos tudo nas Tuas mãos, na certeza da Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos aqui finalizando mais uma escola dominical e convidamos no próximo domingo estar aqui neste mesmo canal, e que Deus possa te abençoar grandemente. E convido você, faça-nos uma visita. Aqui é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na Avenida 10 de Abril, 608, Centro. Estão de portas abertas para você estar conosco, aprendendo a boa palavra de Deus. E que todos ficam na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Música